iniciar. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Vou Sim, colocar aqui no modo de apresentação. Está melhor agora? Ok. sim. Então, vamos lá. Vocês não precisam levantar a mãozinha, não, tá? É só abrir o microfone e falar, professora, que eu paro a qualquer momento, tá bom? Quando a gente fala de construção de resumo simples, a gente fala da norma ABNT, né? Vou deixar minha câmera ligada. Da norma ABNT 6028 de 2021, tá? 2011, tá? Da ABNT. O que acontece? A norma da ABNT ela é muito clara. Existem dois tipos de resumos que a gente faz, né? Para submissão a artigo, para submeter trabalhos, para eventos. São resumos simples ou resumos expandidos, às vezes como a gente chama hoje, né? Esse resumo simples, crianças, ele é um resumo mais concentrado, vamos dizer assim, as informações são menores. Só que todas as vezes que a gente vai participar de um evento ou que nós vamos construir um artigo, publicar um artigo, a gente precisa se adequar às normas de quem está, de quem a gente está submetendo o nosso trabalho. Como vocês me deram, né? A Samira me falou que era baseado, e o Levi também, né? Baseado no edital do segundo Colipom, né? Isso, acho que é isso que chama o nome. O que acontece? Nesse caso, especificamente, nós temos um resumo simples para este evento, tá? O resumo da norma da BNT, ele tem, o resumo simples, né? Ele tem introdução, uma frase, né, que contempla, que fala sobre a introdução do documento, tem uma frase sobre o objetivo e fala sobre a metodologia. Esse é o resumo simples, tá? O resumo mais completo, que a gente chama, é o resumo de acordo com a BNT, que contém introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Todos eles têm uma coisa em comum, eles têm palavras-chave, que são 5, né? Que iniciam com letra maiúscula e finalizam com um ponto. Neste caso aqui, para esse evento, nós temos um resumo simples, que eles chamam de simples, com uma nova roupagem. E a gente vai especificamente para essa roupagem que a gente vai chamar de roupagem, tá? Desse evento. Então, a construção desse resumo, ele passa por uma transformação da pesquisa. Então, vamos lá. Eu digo assim, para a gente escrever um resumo de um trabalho, ou ele é oriundo de uma pesquisa bibliográfica, ou ele é oriundo de uma pesquisa de campo, tá? O ideal, na realidade, é que a gente já tenha feito essa pesquisa antes, para que depois a gente possa só pegar parte desse documento e colocar na formatação desse resumo. A gente diz assim, ó, que o resumo, na realidade, ele é um texto curto, ele é um texto claro e ele é um texto avaliável. Ele precisa ser um texto curto, porque ele é normalmente o resumo de um contexto maior. Que contexto é esse? Ele pode ser o resumo que seja oriundo de um TCC ou de uma pesquisa de iniciação científica. Nesse caso, a gente vai transformar aquele documento que é mais robusto em um documento menor. Na maioria das vezes, quando a gente vai ler um artigo, a primeira coisa que a gente tem, a primeira informação que a gente tem desse documento é um resumo, que ele vem logo abaixo do nome dos autores do documento. Então, aquele resumo é o resumo que a gente pode chamar ele de resumo expandido, resumo simples, dependendo do que contém nesse documento. Especificamente nesse evento, a gente tem uma construção de um resumo diferente. A estrutura, né? O que vai precisar conter nesse documento? A contextualização. Essa contextualização nada mais é do que você começar a falar sobre o assunto. Eu trouxe um exemplo que nós vamos já mostrar para vocês, a gente construindo esse resumo simples. Então, se eu estou falando de direito constitucional,
A contextualização vai ser eu apresentar uma pequena introdução e informações sobre esse assunto. Se eu estou falando sobre alienação parental, o meu resumo é sobre alienação parental, a contextualização são frases, que nós vamos já falar sobre essas frases, curtas, são frases que introduzem, que remetem ao assunto no qual eu vou resumir. Logo em seguida, a gente tem, nesse resumo específico, a gente tem o problema. O problema nada mais é do que uma pergunta. Então, vamos lá, como surge essa pergunta? Se eu vou falar sobre direito digital, então, eu quero fazer um resumo sobre direito digital. Então, em algum momento, algo me incomodou sobre o tema direito digital, que é isso que eu quero estudar. Então, esse algo que me incomodou, que eu quero estudar sobre direito digital, é o problema do meu resumo. Ou seja, é uma pergunta ou duas perguntas que surgiram, que fizeram com que eu estudasse sobre esse tema. Então, é pergunta mesmo, viu, crianças? Com a interrogação mesmo, com a entonação de pergunta. Normalmente, a gente faz uma pergunta, mas de acordo com o edital desse evento, vocês podem ter duas perguntas, dois questionamentos que levaram vocês a estudar sobre esse assunto. Aí, o terceiro ponto, que é muito importante, é a metodologia, tá? A metodologia nada mais é do que a receitinha do bolo. Como assim, professora Getânia? Toda vez que a gente vai fazer um bolo, a gente segue uma receita. Por exemplo, eu vou fazer um bolo de laranja. Eu coloco os ingredientes, eu coloco o modo de fazer. E coloco quanto tempo ele vai ao forno. Inclusive, eu posso colocar nesse modo de fazer, eu posso colocar até o tamanho da forma. E o tempo que esse tamanho da forma vai ao forno, né? Que tempo que gasta para cozinhar o bolo, vamos dizer assim, né? Para assar o bolo. A metodologia nada mais é do que eu explicar de forma bem clara e de forma detalhada o que foi que eu fiz para realizar esse resumo. Então, vamos lá. Quais são os tipos de informações que eu posso colocar na metodologia? Eu preciso dizer que tipo de pesquisa é essa que eu estou fazendo, que eu fiz, né? Então, vamos lá. No direito, existem dois grandes grupos de pesquisas que a gente faz. Pesquisa bibliográfica, esse é um tipo de pesquisa que a gente faz no direito. Existe também, além disso, eu posso fazer uma pesquisa de campo ou estudo de caso. Qual é o mais comum a gente fazer? Pesquisa bibliográfica, tá? E é interessante porque ou eu faço a pesquisa bibliográfica levando em consideração uma lei, um artigo de uma lei, um autor em específico. Então, a primeira coisa que eu falo na metodologia é o tipo de pesquisa. Se é uma pesquisa bibliográfica, se é uma pesquisa de campo. Se é uma pesquisa bibliográfica, existe todo um arcabouço dessa pesquisa. Então, vamos lá. A pesquisa, ela é bibliográfica. Se ela é bibliográfica, eu preciso dizer, bibliográfica significa que eu utilizei documentos já publicados, né? Então, documentos que, como artigo, livros, revistas acadêmicas, manuais, normas, leis, projetos de leis. Eu digo quais foram os materiais que eu utilizei. E digo mais, aonde foi que eu encontrei esses materiais? Se foi na internet, qual foi o site da internet que eu utilizei? Digo que a pesquisa é bibliográfica, qual foi o tipo de material que eu utilizei e qual lugar eu pesquisei, em qual lugar eu encontrei esses materiais. Digo duas coisas muito importantes na pesquisa bibliográfica: critério de inclusão e critério de exclusão. Eu digo, por exemplo, que eu incluí nos meus materiais artigos publicados nos últimos 10 anos, ou artigos publicados nos últimos 5 anos. Eu decido qual é o recorte temporal que eu faço.
Além disso, eu posso dizer que os artigos, né, estavam no idioma português e inglês, que tinham, por exemplo, eles estavam completos, ou seja, tinha toda a organização de um artigo. Como critério de exclusão, eu vou dizer por que, que eu não incluí esse documento no na minha pesquisa. Eu posso dizer que esse artigo, que os artigos não entraram, porque eles não tinham, não estavam de acordo com o meu objeto de estudo. A gente leu o resumo e identificou que esse artigo não estava de acordo com o meu objeto de estudo. Posso dizer também que eram artigos incompletos, ou seja, não estavam organizados da forma que eu gostaria que eles estivessem. E eu posso dizer também que não estavam dentro do meu recorte temporal. Essas informações são muito importantes para a gente colocar na metodologia. Uma quarta parte que esse edital contempla a estrutura de um artigo são os resultados. Nos resultados, vocês vão listar todas as informações que vocês conseguiram como resposta da pergunta que vocês fizeram lá no problema. Então, como é, e também, por exemplo, quando eu faço um resumo, ele precisa também ter um objetivo. Normalmente a gente utiliza só objetivo geral. Por que, que eu estou realizando aquela pesquisa? Então, o que, que vai estar nos meus resultados? Aquelas informações que têm a ver com o meu objetivo e que respondem à pergunta do problema. Esses são os meus resultados. E como conclusão, eu vou pegar o objetivo geral e identificar se eu contemplei o objetivo geral. Então, eu vou concluir, eu vou dizer o que foi que aquela pesquisa resultou, qual foi o resultado daquela pesquisa. Depois que eu contemplei todos os resultados, a que conclusão eu cheguei. A estrutura desse artigo, desse resumo, de acordo com esse edital, segue essa organização. Mas nós vamos já esmiuçar isso mais direitinho, tá? Como critérios, existem coisas muito importantes que nós precisamos levar em consideração com relação ao resumo simples. A coerência, tá? O resumo simples, apesar dele ser escrito, né, por frases curtas, frases claras, frases objetivas, ele precisa ter uma coerência. Quando a gente vai ler o resumo, ele precisa estar tão fechado as informações que não que até parece uma única leitura. A gente lê assim, eu digo que ele fica fluido a leitura. Não é uma informação como se a gente estivesse colocando frases soltas. Eu normalmente costumo dizer assim: o nosso resumo não pode ser uma coxa de retalhos, como se cada frase fosse jogada lá e ela não tivesse coerência, coesão na sua organização. Precisamos ter um rigor. Por que, que eu chamo isso de rigor? A gente precisa ter uma organização tão clara desse resumo que ele possa ter, por exemplo, fechamento de informações. Tá? Então, a gente precisa ser muito rigoroso com relação às informações para que a gente tenha tudo fechadinho. Toda vez que a gente vai escrever um resumo ou que a gente vai fazer uma pesquisa, crianças, nós precisamos entender se esse assunto ele é um assunto relevante, tá? Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente lê um artigo e a gente fala assim: meu Deus, que esse artigo aqui não tem tanta importância, né? A informação, para ela ser vendida, né, para que a gente possa apresentar um trabalho e as pessoas ficarem interessadas naquilo que nós estamos falando, ele precisa ter uma certa relevância. Outra coisa muito legal, que a gente precisa também estar bem antenado com relação à escrita de um resumo, a atualidade. O que eu falo de atualidade? Eu falo desse nosso assunto ser um assunto atual. Embora, por exemplo, seja uma informação que muita gente escreve, mas eu trago uma roupagem nova para essa informação. Aí, quando a gente fala da atualidade, é preciso a gente lembrar que a gente precisa buscar, quando é uma pesquisa bibliográfica, os documentos mais atual possível. Então, vamos lá. Vou escrever sobre direito digital.
Se eu vou falar sobre direito digital é um assunto contemporâneo, é um assunto da atualidade. Então, quanto mais recente eu pegar os artigos para ler e fazer o meu resumo, melhor. Qual é a dica? O ano que a gente o ano vigente. Então, por exemplo, tem vários artigos atualmente sobre direito digital. Então, eu pego, por exemplo, artigo de 2026, artigo de 2025, artigo de 2024. Acho que esses 3 primeiros anos são excelentes para a gente buscar pelo menos uns 30 artigos para a gente poder ler e fazer a nossa pesquisa bibliográfica. A atualidade também, buscar sempre assuntos que estejam sendo comentados. Isso é muito interessante também a gente escrever sobre isso. E originalidade. Então, vamos lá. Quando a gente está fazendo uma graduação, nem tudo que a gente escreve é muito original, tá? Quando a gente faz uma pesquisa bibliográfica, embora seja uma pesquisa bibliográfica, ela pode ter uma originalidade, tá? E com relação à formatação? A formatação, a gente não precisa se preocupar muito quando a gente vai fazer um resumo, porque na maioria das vezes, quase que na sua totalidade, eles disponibilizam um modelo. E o modelo que vocês me passaram, ele é altamente explicativo. Então, nós vamos escrever dentro daquilo que o resumo diz, tá? Então, eles mandam o modelo e dentro do modelo a gente vai adequando as nossas informações. Então, ele precisa ter um título, tá? E lá tem dizendo o tamanho da fonte, qual fonte que a gente vai utilizar. Nas normas ABNT, a mais comum é a fonte Times ou Arial, mas isso não é muito comum em outros eventos. Então, quem está fazendo o evento, ele pode escolher quem é da comissão organizadora, quando vai fazer o edital, eles que escolhem a fonte, eles que escolhem o tamanho da fonte, a formatação, a estrutura do resumo. Nesse caso aqui, desse evento, nós temos a formatação e tem também, dentro da formatação, o número de palavras. No resumo, tanto faz ele ser simples, ele ser expandido, ele é um resumo que a gente conta número de palavras. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa contagem, tá bom? Além disso, aí nesse caso aqui, né, o texto, ele tem que ter no máximo 500 palavras e no mínimo 250 palavras. Então, o evento, ele já deixou bem claro, ó, entre 250 e 500 palavras. Então, se algum de vocês fizer o resumo com 249 palavras, o resumo será desclassificado. Por quê, professora? Porque não está dentro do intervalo que o evento solicitou do número de palavras. Também não pode ter 501, porque se tiver 501 palavras, o resumo de vocês também será desclassificado. Com relação às palavras-chave, né? São as palavras que a gente caracteriza o documento, tá? Essas palavras-chave, elas podem estar dentro do nosso resumo, ou elas podem ser palavras que caracterizam o assunto do qual nós estamos escrevendo. Nesse caso aqui, também o resumo, o edital diz que são no mínimo 3 e no máximo 5. Professora, posso colocar 4 palavras-chave? Pode sim. Posso colocar só 3? Pode. Só não pode colocar 2 e nem 6, porque o resumo, o edital, ele é muito claro, entre 3 e 5 palavras-chave. Até aqui tudo bem? Me dei um feedback. Ok. Então, a gente vai falar um pouquinho dos objetivos da nossa aula de hoje, tá? Compreender um resumo simples, tá? A gente chama um resumo simples, né? Científico-jurídico, identificar quais são os seus elementos indispensáveis, eu já falei mais ou menos aqui para vocês, o contexto, né? Que é a contextualização desse resumo, o problema, a metodologia, os resultados e conclusão e as palavras-chave. Toda vez que a gente vai fazer o resumo, a gente fica ligado no que a gente está escrevendo, para que as nossas palavras fiquem dentro desse quantitativo de intervalo, tá? A gente vai adequar o título, tá? Contendo as palavras-chave, pode ter dentro desse título, dentro do resumo, né?
E a gente vai ver um pouquinho, antes da gente submeter o resumo, a gente precisa dar uma revisada, tá? Uma coisa que é muito importante, que vocês precisam tomar cuidado, é com relação à organização do texto de você, das palavras que vocês vão utilizar. Não pode ter erro ortográfico, não pode ter erro de grafia, não pode ter erro de concordância. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente até cumpre tudo isso aqui, né? Mas o nosso resumo ele fica muito fechado com relação, ou fica meio assim a desejar com relação ao conteúdo mesmo de informação. Além disso tudo, né, da formatação, dessa organização toda, o nosso conteúdo, né, o que a gente vai escrever, ele precisa chamar a atenção de quem vai ler o meu resumo, de quem vai assistir a minha apresentação, tá? Aí, como que é um resumo simples, né? Ela, na realidade, é uma síntese autônoma da pesquisa. Então, eu tenho feito uma pesquisa anteriormente, aí eu trago para cá, para o resumo, uma síntese, tá? E essa linguagem, como eu já disse para vocês anteriormente, ela é uma linguagem que ela é clara. Então, obrigatoriamente, a nossa linguagem tem que ser uma linguagem clara, deve conter informações suficientes para quem vai ler e avaliar meu trabalho, e para quem vai assistir o meu trabalho, a minha apresentação, ela possa compreender o que foi que eu fiz, tá? Então, a gente vai desmistificar o que é resumo e o que não é resumo. Então, o que não é resumo? Uma introdução extensa. Se o resumo diz, né, se o edital diz o que eu tenho que colocar, eu não posso me estender muito na introdução, que é a contextualização que a gente está falando aqui. Essa contextualização, essa introdução, ela precisa ser uma coisa rápida, mas interessante. Não é a cópia de um artigo. Na realidade, o resumo, ele é uma parte condensada de um artigo, tá? Não apresenta a lista de tópicos. Então, a gente não vai colocar tópicos, a gente vai apresentar informação sem colocar os tópicos. O que eu chamo de tópicos aqui? Que vocês adoram chamar esse nome. Introdução, objetivo, resultados. Então, a gente não coloca isso nos resumos. Quando é que a gente coloca esses tópicos? Quando o edital solicita que a gente faça isso. Então, no edital vai dizer assim, ó, introdução, 2 pontos, coloque aqui a contextualização do seu trabalho. Aí, nesse caso, a gente vai colocar os tópicozinhos, tá? Também nós não vamos listar as informações no formato de tópicos. Não é isso que é um resumo simples. Também não é um texto sem método ou resultado. O nosso texto, uma coisa muito importante que não pode faltar, é a metodologia. Eu preciso dizer para quem vai ler esse meu resumo, para quem vai assistir a apresentação do meu trabalho, como foi que eu fiz esse trabalho. Então, de maneira nenhuma, eu posso deixar de dizer de que forma que eu fiz essa metodologia, tá? No resumo, eu vou abrir um parêntese aqui. No resumo que vocês vão escrever, vocês vão colocar isso no formato de texto, tá? Mas se vocês forem apresentar no formato de banner, ou se vocês forem apresentar oral, com slide, o ideal que a gente coloque essa metodologia no formato de um fluxograma, que fica mais bonito da gente ver. A gente faz um fluxograma e fica mais fácil da pessoa visualizar o que foi que eu fiz na minha metodologia, para não ter muito texto, tá bom? E o que é o resumo? Eu já falei o que não é. Então, o que é o resumo? É uma síntese organizada da pesquisa. Apresenta o problema, o percurso do estudo, que é a metodologia, e mostra os principais resultados e a conclusão. Então, vamos lá. Eu fiz o meu trabalho. Vamos imaginar que muitos de vocês aqui estão fazendo do projeto de iniciação científica de vocês. Então, vocês já têm um projeto de iniciação científica. Vocês vão trazer um recorte desse projeto e vão escrever o resumo. Então,
Quando a gente traz aqui o percurso do nosso estudo e a gente mostra os principais resultados, significa que eu não vou mostrar muita coisa. Até porque, no resumo, eu vou ter que ser. Olha a palavra que fala, né? Resumo. Resumir. Eu posso mostrar mais resultados quando? Quando eu for apresentar esse trabalho. Então, a gente faz um resumo simples e a gente apresenta. Então, vamos lá. Professor, eu vou apresentar no formato de slide. Lá, eu posso apresentar mais resultados. Por quê? Porque eu vou ter mais tempo para fazer isso. O resumo, ele tem um quantitativo de palavras. Não, professor, eu vou apresentar no formato de banner. Ótimo, no formato de banner também você pode apresentar mais resultados. Incluir esses que estão aqui e acrescentar mais, porque você vai ter mais tempo, por exemplo, 10 minutos, 15 minutos para você apresentar o seu trabalho. Então, nesse tempo, né, de apresentação, você apresenta mais resultados, mais do que o que está escrito aqui. Aqui você vai colocar só os principais. Nada da gente se estender nas partes do documento, tá? Sempre a gente vai ser muito, vamos dizer assim, vamos ser cirúrgicos no que a gente vai escrever. E qual é a função, né, de um resumo? Qualquer resumo, exclusivamente hoje nós estamos falando de resumo simples, né? Permitir que o leitor entenda o quê? Então, quando os avaliadores, né, forem ler o resumo de vocês, eles vão ter que entender o que foi que vocês estudaram. Por que que esse assunto ele é importante? Como foi investigado e como foi encontrado os resultados. Então, é isso que a gente quer saber quando vai avaliar um resumo. Então, tem a comissão de avaliadores, então eles querem saber o que foi estudado, por que é importante estudar sobre esse assunto, como foi investigado e o que foi que vocês encontraram. A gente, na maioria das vezes, chama isso de achados, né? Quais foram os achados do trabalho de vocês, tá bom? Aí, falando nisso, a gente vem aqui para uma parte importante, né? O que o edital exige? Esse edital exige algumas coisas, tá? Ele exige que o idioma seja em português, porque tem alguns resumos que às vezes eles pedem para a gente fazer o resumo, tanto tem alguns eventos, né, que eles pedem para a gente fazer o resumo, tanto em português quanto em inglês, porque às vezes eles vão fazer anais, né, e às vezes eles colocam uma versão também do seu em inglês. Nesse caso aqui, eles só pediram em português. Engraçado que eles fazem uma fonte específica, né? Geórgia é o nome dessa fonte. Então, vocês não vão poder escrever esse resumo em nenhuma outra fonte. Tem que ser essa fonte aqui, Geórgia. E tem também tamanho 12, mas lá no título eles pedem a fonte tamanho 14, em caixa alta, que é tudo maiúsculo, e em negrito, além de ser centralizado, tá? O resumo em si, tá? Ele precisa ter um espaçamento entre linhas 1,5, tá? As margens, ele fala superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Vou mostrar tudo isso aqui para vocês, tá? O título, ele tem que ser centralizado, a fonte 14, caixa alta, que é tudo maiúsculo, e negrito. O resumo, né, que é o texto em si, eles têm que ter no mínimo 250 palavras e no máximo 500 palavras. Palavra-chave, né? Ele fala que tem que ser de 3 a 5 em português, começa com letra maiúscula e são separadas por ponto. A gente coloca um espacinho entre uma palavra e outra. O arquivo, vocês vão ter que colocar em doc, né, ou docx, e 2 cópias. Eu fiz assim um apanhado geral de como que vocês devem fazer esse resumo. Então, obrigatoriamente, vocês precisam seguir essas exigências, né, que o edital coloca como prioridade. Eu fiz um checklist aqui para vocês. Como que esse resumo vai ser avaliado? Isso aqui é muito importante a gente falar. Professora, não é importante só a gente escrever? Não, é importante a gente saber como que nós seremos avaliados. Então, vamos lá. Quando vocês terminarem de fazer o resumo e encaminharem para o evento, neste caso aqui, eles vão avaliar algumas coisas. Então, o que que eles vão avaliar? Primeira coisa que eles vão avaliar, coerência do título com o resumo. Vale 5 pontos. O que que eles querem dizer com isso? O título, quando a gente lê o título de um resumo,
a gente espera algo, gera uma expectativa para a gente, né? Então, o que, que eu espero quando eu leio sobre alienação parental? Quando eu leio sobre direito ambiental? Quando o título fala sobre direito ambiental, o que, que eu espero? Então, quando eu coloco um título lá, esse título ele é atraente, tá? E ele precisa ser falado, né? O assunto que está lá no título, ele precisa estar dentro do meu resumo. Então, se tiver uma coerência do título com o resumo, você já tem 5 pontos. Outra coisa muito importante, a relevância do problema. Se a pergunta, né, que a gente vai estar fazendo para esse resumo, ela é clara, ela é pertinente e ela é justificável. Por que que eles falam isso, né? Primeiro, todo o nosso resumo, ele precisa ser com uma linguagem clara, que as pessoas entendam o que a gente está falando, né? Pertinente e justificável. Tudo que a gente diz, né? Tudo que a gente coloca como uma pergunta, primeiro ela precisa ser executável. Será que eu fiz essa pergunta? Eu vou conseguir responder essa pergunta? Será que eu vou conseguir justificar essa pergunta? Então, eles se fazem essa pergunta com relação àquilo que a gente escreveu. Originalidade, essa relevância da pesquisa, né, vale 15 pontos. A originalidade vale 12 pontos, 15 pontos também. Se tem um recorte, a abordagem, qual é a contribuição desse trabalho para a academia, né? Uma coisa muito interessante que a gente precisa se perguntar quando está escrevendo um resumo. Será que esse resumo tem relevância para os acadêmicos, para os bacharéis em direito? Porque, obrigatoriamente, uma pesquisa acadêmica, ela precisa ter duas justificativas importantes. Ela precisa ter relevância social, ou seja, ela precisa ser relevante para a sociedade, e ela precisa ter uma relevância para os nossos pares. Então, se eu estou escrevendo algo no direito, né, então, esse trabalho, esse artigo que eu estou escrevendo, ele tem que ser relevante para os bacharéis de direito, para os acadêmicos de direito. A originalidade vale 15 pontos. A estrutura, né? Se você colocou os elementos essenciais, se tem contextualização, se tem objetivo, se tem metodologia, se tem resultados, se tem o problema, se tem a conclusão. Se esses elementos estiverem todos presentes e organizados da forma que foi sugerido, 15 pontos. O rigor metodológico, né? Então, aqui é a metodologia, vale também 15 pontos. Eu tenho que colocar a forma como eu realizei a minha pesquisa. E também, de forma clara, eu tinha um orientador no mestrado que ele dizia assim, né? A metodologia, ela tem que ser tão boa, tão bem escrita, que qualquer pessoa que nem seja da academia consiga reproduzir aquilo que a gente fez, né? Então, a metodologia, a gente faz uma metodologia para que alguém que queira, né, reproduzir em outro lugar esse nosso trabalho possa reproduzir. Não é, a gente não vai fazer um trabalho que só eu consigo fazer. Então, a metodologia só foi aplicada a mim. Ninguém mais consegue realizar essa pesquisa. Isso hoje em dia a gente nem cogita uma coisa dessa, né? 15 pontos o rigor metodológico. Interesse e atualidade vale 15 pontos, né? Se o tema dialoga com as questões relevantes e contemporâneas. Adequação ao eixo. Eu percebi que tem alguns eixos lá no edital de vocês, né? Esses eixos são os temas, né? Então, você vai se adequar dentro daquele tema. Tem um tema que acho que é eixo 13 ou é eixo 5, que é direito ambiental, aí tem vários tipos de direito. Aí você vai ver o seu título, em qual eixo que ele se encontra. E se as palavras-chave, elas são representativas do documento. Então, nós temos um conteúdo central, então se essa palavra-chave, ela conversa com o meu resumo, conversa com o meu título, conversa com o assunto, né, que eu discorri dentro do meu resumo. Vamos aqui continuar. Aqui. Aí a gente fala, né, mais uma vez, eu vou trazer aqui bem clara essa informação para vocês, eu trouxe assim coisa bem organizadinha, bem mastigadinha, para ficar cada vez mais fixa essa informação na cabecinha de vocês.
Então, a gente chamou isso de arquitetura do resumo simples, né? A sequência, ela deve estar distribuída entre 250 e 500 palavras, aí deve ter, primeira coisa, contextualização, tá? Apresentar o tema, cenário e a relevância dessa informação. No segundo, problema, formular a pergunta que orienta essa pesquisa, porque todo trabalho, né, vamos dizer assim, toda pesquisa que a gente faz, ela inicia com uma pergunta, com um problema, tá? Que a gente chama a pergunta de problema. Então, por exemplo, para a gente pesquisar sobre um determinado assunto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é algo que a gente quer resolver, é um questionamento que a gente se faz. E um pesquisador, né, uma pessoa que faz pesquisa, ela vive cheia de perguntas na cabecinha dela, né? A gente fala até assim, né? Tem uma passagem bíblica que fala assim, né? Que não vos conformeis com este mundo. Pesquisador é assim, viu? A gente não se conforma com as coisas que a gente olha. A gente quer sempre arrumar alguma coisa, fazer alguma coisa para arrumar aquilo ali, né? Para dar uma solução para aquele problema. Eu trago muito essa passagem bíblica para quem é pesquisador. Quem é pesquisador não fica acomodado no mundo que está. A gente quer sempre achar uma solução para alguma coisa. Então, sempre tem uma pergunta, e essa pergunta a gente chama de problema. O objetivo, então, toda pesquisa, ela obrigatoriamente precisa ter um objetivo, ou seja, dizer o que a gente pretende fazer, realizar com aquele estudo, né? Aí, normalmente, a gente usa uns verbos, né? Analisar, demonstrar, apresentar, classificar. Então, esses verbos a gente, às vezes, utiliza para iniciar o nosso objetivo. A quarta parte desse documento é a metodologia, né, que a gente já falou bastante, né, que indica a abordagem, o tipo de pesquisa, quais foram as fontes que a gente utilizou, quais os procedimentos e o recorte. O recorte aqui, que a gente chama é o recorte temporal. Qual foi o intervalo de tempo que eu utilizei para realizar essa minha pesquisa? Foram os últimos 5 anos? Foram os últimos 10 anos? Foi de 2020 a 2026 ou 2025? Esse é o recorte temporal, que a gente também costuma chamar de lapso temporal. Os resultados, né, eles mostram, como eu falei para vocês, os achados mais importantes, não apenas aqueles que foram encontrados, mas os mais importantes. É, não pensem vocês que a gente vai esgotar, né? Então, eu vou falar agora sobre alienação parental, eu vou esgotar tudo sobre esse assunto. Como a gente faz um recorte temporal, então a gente vai estudar só aquilo que está dentro daquele intervalo de tempo. Aí, na maioria das vezes, a gente chama isso de achados, tá? E a conclusão, que é saber se a gente respondeu a pergunta do problema, né? E destaca a contribuição desse estudo. Todo trabalho, ele tem uma contribuição, né? Contribuição social, contribuição para, que eu falei para vocês, que é a contribuição para a sociedade, né? Aqui. Aí algumas coisas que podem nos organizar com relação a essa contextualização, né? Entre a contextualização e a relevância. Essa é a primeira parte que, de acordo com o edital, que a gente deve escrever, né? Então, quais são as perguntas que a gente pode se fazer com relação a ter uma contextualização bem legal? Qual é o tema, né? Qual é o contexto atual desse tema? Qual é o problema? Existe uma lacuna com relação a esse assunto? Por que que a pesquisa é relevante? Ela é relevante cientificamente? É relevante socialmente? Qual é o recorte desse estudo? Tá? Aí a gente precisa entender essas perguntas e construir, fazer um modelo de construção. Então, a transformação X, né, por exemplo, tem produzido Y, tornando-se necessária a partir da discussão sobre Z. Nesse contexto, essa pesquisa aborda, né, considerando sua relevância para. Mais ou menos assim que a gente constrói essa contextualização. Mas eu vou trazer um outro exemplo mais real para vocês, tá? Então, eu preciso saber responder essas perguntas para que a minha contextualização ela possa ser construída.
tá? E esse trabalho, né, que a gente vai escrever, o nosso resumo, obrigatoriamente ele precisa ter essa contextualização, tá bom? Que tem outros resumos que eles chamam isso de introdução, tá? Se vocês forem fazer depois um outro resumo e falar de introdução, é a mesma coisa dessa contextualização. Com relação à contextualização, é isso, mas eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo para vocês, tá? Real, feito real. Segunda parte, o problema da pesquisa, tá? É a pergunta e tem também o objetivo. Logo em seguida, ele fala sobre o objetivo, né? O problema, ele vai orientar a gente durante a nossa pesquisa. Então, vamos lá. Eu tenho um questionamento, que é o meu problema, que é a pergunta. É essa pergunta que vai me guiar para que eu não saia daquilo que eu quero estudar. Porque eu só vou estudar aquilo que responda à pergunta do problema e que esteja linkado com o objetivo que eu quero. Então, as coisas não estão soltas, tá? O problema, ele não está solto do objetivo. O problema é uma pergunta que eu faço, tá? Que eu vou responder durante a realização, durante os resultados, e que está de acordo com o meu objetivo, tá bom? O problema é uma pergunta mesmo, com o sinalzinho da interrogação, deve ser uma pergunta clara, específica, pode aparecer, né, o problema pode aparecer como uma pergunta, e normalmente a gente coloca uma pergunta mesmo, com a entonação de pergunta e com o sinalzinho da pergunta. Então, olha um exemplo que eu coloquei aqui. Quais são os principais desafios do direito digital brasileiro para proteger os direitos dos usuários no ambiente virtual? Esse aqui é o problema. O tema lá, vamos por exemplo, seria, por exemplo, direito digital na contemporaneidade, por exemplo. O que a gente tem do direito digital atualmente, né? O direito digital, ele atua, né, nos direitos dos usuários do ambiente virtual. Como? Protegendo esses usuários. Então, qual é a pergunta que vai nortear o artigo sobre direito digital? Quais os principais desafios do direito digital brasileiro para proteger os direitos dos usuários no ambiente virtual? Vejam que tem uma entonação de pergunta e que tem a interrogaçãozinha sinalizando que isso aqui é uma pergunta, tá? Então, essa pergunta ela vai fazer parte, a segunda parte da formatação desse resumo. Na sequência, vem os objetivos. Os objetivos, eles são o que a gente deve fazer, é uma ação, tá? Por isso inicia com o verbo. O que eu vou realizar nesse trabalho? Então, por exemplo, analisar os principais marcos legislativos do direito digital brasileiro e a sua contribuição para a proteção dos usuários. Percebam que a gente tem um único verbo, analisar. Se eu coloco dois verbos, eu tenho dois objetivos. Então, nesse edital, ele pede somente o objetivo geral, vamos dizer assim, o objetivo maior da pesquisa. É o único verbo. Todo objetivo, ele inicia com verbo. Ou analisar, ou apresentar, ou descrever, ou realizar. Sempre verbo. E ele é a ação que nós vamos realizar para responder a pergunta do problema. Viu como é fechadinho? Não pode estar desconectado, tá? Então, eu tenho uma dúvida, eu tenho um problema, eu tenho uma pergunta que eu quero responder. E o meu objetivo, ele é a ação que eu vou realizar para responder a pergunta do problema. E a metodologia, ele é o passo a passo do que eu irei fazer para realizar o objetivo e responder a pergunta do problema. Tudo ligado, nada solto, não, tá? O que é importante a gente levar em consideração, né? O problema e o objetivo, eles precisam conversar entre si. Por isso que eu falei, eles não estão soltos, tá? A gente evita o quê? Objetivo, problemas que são genéricos. Por isso a gente é cirúrgico o nosso problema, tá? Vai direto naquilo que a gente quer encontrar. Os objetivos não podem ser
eles não podem ser respondidos ou objetivos que introduzam novos temas não desenvolvidos no resumo, tá? A gente vai fazer os objetivos, mas o objetivo ele não pode ser respondido, tá? A gente vai colocar o objetivo, que é a ação que a gente vai realizar, e o nosso objetivo não pode gerar outras coisas que nós não vamos desenvolver no nosso trabalho, tá? Por isso que aqui é só o objetivo geral. E se eu não contemplo o objetivo, esse objetivo significa que eu não realizei a pesquisa. Se depois do avaliador ler seu problema, ler o objetivo e seus resultados não conversarem com seus objetivos e nem responder a pergunta do problema, significa que esse trabalho não foi realizado, você não contemplou os objetivos do trabalho. Então, essa pesquisa, ela não é passível de ser aprovada em nenhum lugar, tá? Então, o que que acontece? Se eu fizer isso, o meu resumo, ele é desclassificado. Por isso que tem que existir uma conexão. O objetivo conversa com o problema, que conversa com a metodologia e que tem as respostas, as perguntas respondidas lá nos resultados. Então, a gente evita esses problemas genéricos. Com relação à metodologia, tá? Ela tem que ser breve, olha só como a gente fala, né? Eu tenho que colocar de uma forma rápida, né? Vou ser bem sucinta, né? Uma forma objetiva como que eu realizei. Então, olha só o que eu usei aqui. A metodologia, ela vai ser breve, mas ela tem que ser o quê? Concreta. Ela tem que dizer o que realmente nós realizamos. Então, o que que a gente precisa dizer? Qual foi o tipo ou a abordagem da pesquisa? Quais foram as fontes ou as bases que nós consultamos? Quais foram os critérios, o recorte temporal, quando isso for importante? E o procedimento de análise. Vou mostrar isso com exemplo daqui a pouco para vocês. O que que a gente precisa evitar? Foi realizada uma pesquisa, porque se vocês olharem em alguns resumos, a pessoa começa assim, ó, a metodologia, né? Foi realizada uma pesquisa. Isso aqui já está muito manjado. Utilizou-se metodologia científica. A gente deve também evitar essas coisas que são muito vagas, tá? Que não permite a gente compreender o percurso que a pessoa passou para poder realizar a pesquisa. Olha como é interessante aqui o exemplo do lado. Trata-se de pesquisa bibliográfica e documental, realizada mediante revisão da literatura especializada, análise da legislação e consulta a entendimentos jurisprudenciais relacionados à temática. Olha como fica interessante essa metodologia. Aí depois você precisa falar, né? Qual foi o recorte temporal, quais foram os critérios que vocês utilizaram de inclusão e exclusão. Então, a metodologia, ela precisa ser clara, mas ela precisa descrever de forma bem assim sucinta aquilo que a gente realizou. Por quê? Às vezes a pessoa entende tudo que a gente fez, ela consegue visualizar os resultados, o objetivo, mas ela não consegue entender como que a pessoa chegou nesse resultado. Aí significa que a metodologia do trabalho ela não foi clara. Então, a metodologia precisa ser aquela palavrinha que eu disse, a receitinha do bolo, que uma pessoa leiga, ela vai juntar tudinho e ela vai conseguir reproduzir, por exemplo, tá? Então, precisa ser de uma forma tão bem feita, tá? E utilizando poucas palavras, mas que seja algo que a gente consiga deixar claro como foi que nós realizamos a nossa pesquisa. Os resultados e a conclusão, né? É a parte, eu acho assim que a parte mais importante do resumo. Por quê? Porque ela mostra especificamente o que foi que a gente encontrou, tá? E o que que isso significa, né? Os resultados, a gente vai preferir achados específicos, tá? Então, a gente pode começar assim. Como não tem, assim, os tópicos, resultados, conclusão, objetivo, a gente vai dizer que ali são os resultados, mas não dizendo o nome resultados. Então, a gente pode começar assim, ó.
Análise evidenciou, identificou-se que, verificou-se que, os dados apontam, tá bom? Ou os dados apontaram. A gente deve evitar, os resultados foram satisfatórios. Ou então, assim, os resultados da pesquisa levaram. Então, a gente não precisa dizer que ali são os resultados, mas a gente mostra, tá, de forma indireta, que ali nós temos os resultados da nossa pesquisa. Não sei se vocês estão percebendo, as palavras que nós utilizamos para a construção de um resumo, crianças, precisam ser palavras de um vocabulário mais rebuscado, tá? A gente o resumo ele é uma coisa muito formal, tá? É um resumo de uma pesquisa, então precisa ter essa formalidade mesmo, e precisa ser palavras específicas daquela área, não falar coisa muito vaga, sempre deixar as coisas bem amarradinha, bem fechadinha, como a gente diz. Na conclusão, a gente é o fechamento de todo o raciocínio. Então, eu tenho lá o meu título, que conversa com todo o meu texto. Então, o título conversa com os resultados, com a conclusão, com a metodologia, com os objetivos, com a contextualização, com o problema. Então, o título ele tem que ser contemplado dentro do resumo. Eu tenho a apresentação, a contextualização, a introdução do meu resumo, eu tenho o problema, eu tenho o objetivo, tenho a metodologia, os resultados. Agora eu preciso fechar esse raciocínio. Eu preciso dizer assim, olha, o problema, tá, que eu coloquei lá no começo, ele conseguiu ser respondida a pergunta do problema. Então, o que a gente faz para fechar esse raciocínio? A gente retoma o problema e apresenta a resposta que foi encontrada. A gente faz um destaque à contribuição. Tão importante que ele consiga fechar tudo aquilo, amarrar, vamos dizer assim, toda aquela informação que eu vim desenhando ao longo desse resumo. A gente não vai introduzir uma nova pesquisa nem no último período, tá? Então, assim, eu não vou colocar nada de novo nessa minha conclusão. Eu não posso colocar nenhuma novidade. Tem que ser algo que consegue responder a pergunta do problema, tá? Tem que ser algo que feche essa informação. O resultado é o que foi encontrado. E a conclusão, o que o achado significa para o problema, tá? Sempre tem uma solução, vamos dizer assim. Sempre a gente chega a uma solução e essa solução a gente apresenta lá na nossa conclusão. Tudo bem até aí? Estão conseguindo me compreender? Sim, professor. Ok, daqui a pouco eu vou abrir o espaço para vocês perguntarem, tá bom? Aí a gente encerra esse resumo, né? Não a aula, né? A gente encerra esse resumo falando das palavras-chave, tá? As palavras-chave, elas são pequenas, mas elas são o quê? Valiosas, tá? O edital, ele exige de 3 a 5 palavras-chave. Segue muito bem o formato da norma ABNT 6028-2011, tá? Essas palavras-chave, elas são exclusivamente em português e são separadas por ponto. Então, elas iniciam com letra maiúsculas letra maiúscula e finalizam com um ponto. Como que a gente vai escolher essas palavras-chave? Então, vamos lá. A gente vai selecionar os conceitos principais ou centrais do nosso trabalho. Eu leio o meu resumo e eu consigo tirar dali quais são os principais conceitos que eu comentei nesse trabalho, que foram discutidos nesse trabalho. A gente vai priorizar os termos que representam o tema, o objetivo e o recorte temporal. Evitar que as palavras sejam muito genéricas ou que não representem o conteúdo central. Eu não posso falar sobre alienação parental, sobre direito digital, discorrer sobre as leis que são trabalhadas no direito digital. Eu não posso falar sobre direito ambiental, sobre esses temas e nas minhas palavras-chave ter coisas que não têm nada a ver com isso. Então, se eu estou falando sobre esses assuntos
Então, eu discorri sobre esse assunto nesse resumo. Então, dentro desse resumo, vão ter palavras que representam esse resumo. Que quando eu ler a palavra, eu lembre do que eu acabei de apresentar no meu resumo. Então, elas podem ser, a gente chama de palavras-chave, né? Mas eu posso ter uma palavra-chave, por exemplo, direito ambiental, direito constitucional. Eu posso ter uma palavra-chave que são 3 palavras, mas 3 palavras que formam uma palavra-chave que caracterizam o texto que eu acabei de escrever, ok? Não é uma palavra, não. Eu posso, por exemplo, eu falei de direito ambiental. Aí eu vou colocar só direito. Não, qual é a palavra, a parte, o tema mais importante, o tema central do meu trabalho é direito ambiental. Então, direito ambiental vai ter que estar lá uma das minhas palavras-chave, ok? Por exemplo, né? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O artigo, o resumo é sobre direito digital. Olha só o tanto de tema que foi comentado no resumo: direito digital, marco civil da internet, proteção de dados, privacidade e direitos fundamentais. Então, essas palavras que estão aqui como palavras-chave, elas devem priorizar o tema, né, onde estão, do meu trabalho, os conceitos centrais que foram trabalhados nesse resumo. É de lá que eu tiro, tá, as palavras-chave. Então, a gente pode ter uma regrinha prática. Então, vamos lá. Se alguém lesse apenas as palavras-chave, elas conseguiriam identificar o assunto do resumo? A gente se faz essa pergunta. Então, se eu coloquei essas palavras-chave aqui, ó, direito digital, marco civil da internet, proteção de dados, privacidade, direitos fundamentais, será que só lendo aqui essas palavras-chave a pessoa vai conseguir identificar qual é o assunto do meu resumo? Claro que sim. Então, ela vai dizer assim, olha, essa pessoa escreveu sobre a importância do direito digital, ela deve ter falado qual foi o marco civil na internet, o que foi que gerou, né? Qual foi a primeira informação que levou a estudar sobre direito digital no Brasil, por exemplo, né? O que se fala sobre proteção de dados? Como deve ser feita a proteção desses dados? Com certeza, se fala sobre direito digital, proteção de dados, vai com certeza falar sobre a privacidade dos usuários, né? E os direitos fundamentais das pessoas, que quando a privacidade dela não por exemplo, assim, rompida, vamos dizer, usar essa palavra, ela perde esses direitos fundamentais, né? Então, isso tudo, com essas 5 palavras-chave, a gente consegue já idealizar qual é o assunto do resumo que a pessoa escreveu. Por isso a gente se faz essa pergunta, tá? Vocês tiverem na dúvida, né, se essa palavra é uma palavra-chave, façam-se essa pergunta. Será que se alguém lê essa palavra, ela vai identificar qual é o assunto? Aí a gente analisa, né, onde as informações se encontram, né, entram de forma mais correta, né? Então, o exemplo que a gente vai aplicar para vocês é um exemplo sobre direito digital. Aí eu coloquei assim algumas colinhas aqui para vocês verem perceberem como é que a gente começa a fazer a escrita desse resumo, né? Então, na contextualização, que é a primeira parte, a gente pode iniciar assim: a crescente digitalização das redes sociais, econômicas e jurídicas, por exemplo. Então, eu vou começar, é como se fosse uma introdução. Aí eu tenho que tornar essa frase uma frase bem importante, que chama a atenção. Tudo no meu resumo tem que ser de forma clara, mas que seja uma informação atrativa, tá? Eu posso colocar assim, ó, o objetivo foi analisar analisar a evolução do direito brasileiro, ou então eu posso colocar só assim, analisar a evolução do direito digital, não precisa deixar clara assim, a palavra objetivo. Nos resultados, a gente pode começar assim, ó, a análise evidencia, né? Identificou-se, percebeu-se, tá? Sempre começar assim, eu não preciso dizer assim, os resultados da pesquisa. Quando for o problema, né? Quando eu iniciar o problema, iniciar com um conectivo que seja uma pergunta, né? Qual, por quê,
e colocar o símbolo da pergunta, que é a interrogação. A metodologia. Posso iniciar com trata-se, né? Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. A conclusão, normalmente, crianças, a gente começa assim, concluiu-se que, né? Normalmente a gente começa assim. Quando são considerações finais, a gente coloca assim, considerou-se que, né? É muito comum. Então, aonde vocês forem, vocês vão olhar essa palavrinha assim. Geralmente na maioria das vezes, a gente fecha com essa palavrinha mesmo, concluiu-se que, tá? O que nós temos aqui para eu mostrar o exemplinho para vocês. Aí, nessa oficina, né, o que a gente precisa entender? Primeiro, coisas práticas, tá? Que a gente precisa fazer. Ler o título, a introdução, a metodologia e as considerações finais, tá? Toda vez que vocês terminarem de fazer um resumo, eu sempre digo isso muito para os meus alunos, toda vez que a gente terminar de escrever algo, né, que seja valioso para a gente, né, a gente precisa pedir para outra pessoa ler. O ideal, eu digo assim, peçam para uma pessoa que não é da área. Aquela pessoa que não é da área, ela lê o seu trabalho para ver se ela consegue entender o que você escreveu, tá? A gente pode escrever uma frase, o estudo trata-se de, tá? Quando eu faço isso no meu, no meu objetivo. A gente transforma o problema em uma pergunta objetiva. Obrigatoriamente, o meu problema é uma pergunta objetiva. A metodologia, normalmente, a gente pode fazer, dependendo do quantitativo de palavras que a gente tiver, uma, duas frases, três frases, não se estender muito na metodologia, porque vocês lembram que a parte mais importante do resumo são os resultados, tá? Então, a gente seleciona, por exemplo, duas ou quatro frases para colocar no resultado, tá bom? E sempre a gente coloca os achados mais importantes. E a gente fecha com uma conclusão. E essa conclusão, ela precisa responder à pergunta do problema. Se a conclusão, se eu fiz o meu trabalho e eu não consegui responder à pergunta do problema, volto a dizer, o meu trabalho não foi realizado, o objetivo não foi cumprido, tá bom? Aqui no checklist que eu fiz com vocês, né, vou repetir esse checklist, ó, o título tem que ser coerente, com o conteúdo em caixa alta, negrito centralizado, o resumo entre 250 e 500 palavras, tem que ter a contextualização, mas a justificativa e a relevância, o problema da pesquisa precisa ser claro, o objetivo compatível com o problema, lembre-se que eles são casados, né, eles se conectam, né, a metodologia deve ser escrita com poucas frases, mas suficientemente detalhada, tá? Resultados e a conclusão devem ser específicos, resultados é o coraçãozinho do nosso resumo, 3 a 5 palavras-chave em português, separadas por ponto, a fonte é Geórgia 12, espaçamento e-mail, margem conforme o edital. 2 versões, vocês devem mandar. O trabalho original, ele pode ser inédito, né? O título do resumo simples é diferente do resumo expandido, tá? Deixa eu ver se aqui tem mais aqui, quero mostrar um trabalho prontinho para vocês, tá? Esse aqui nós já falamos, vou mostrar aqui um resumo prontinho para vocês. Se eu parar de compartilhar, enquanto isso, vocês vão perguntando, tá? Se eu parar de compartilhar, deixa eu mostrar um resumo aqui para vocês pronto, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vou mostrar aqui. O ideal é que vocês façam primeiro, tá? Que vocês façam primeiro o resumo e depois vocês façam. Foi bem aqui. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Professora, tem uma pergunta aqui no chat? Pode eu vou fazer. ler, senhora. Vou compartilhando aqui a minha tela, tá?
A Ana perguntou se, para poder submeter um resumo, é obrigatório ter uma pesquisa em andamento. A pesquisa pode ser uma pesquisa finalizada e pode ser uma pesquisa em andamento, mas o ideal, principalmente, é que a gente tenha uma pesquisa finalizada para que a gente já tenha os resultados, tá? Por isso que eu sempre digo assim, olha, vocês estão vendo a minha área de trabalho? Sim. 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 Então vamos lá. O ideal é que a gente tenha uma pesquisa já pronta. Por quê? Porque quando a gente for participar finalizada, porque quando surgir um resumo, surgir um evento, a gente já tem o nosso resumo pronto, tá? O que às vezes os meus alunos fazem, né? Eles têm um congresso. Aí o congresso, eles olham o tema do congresso. Aí fala, professora, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica nesse eixo aqui, aí eles podem fazer naquela hora aquela pesquisa, tá? Mas eu sempre falo assim, tenha uma pesquisa guardada no bolso, porque geralmente quando chega um congresso, às vezes não dá tempo da gente fazer a pesquisa, realizar a pesquisa, porque para a gente fazer, crianças, uma pesquisa bibliográfica, né? A gente tem que ler os artigos, ler os livros, né? Dentro daquele contexto precisa ser algo interessante. Então, o ideal é que a gente tenha finalizado, ou que esteja em andamento, mas que a gente já tenha os nossos resultados, pelo menos, tá bom? Mas, como vocês gostam de viver perigosamente, né? Então, a gente pode, surgir o evento, a gente pega um tema lá e a gente faz o nosso resumo, faz a nossa pesquisa, o nosso resumo. Eu digo que vocês gostam de ver perigosamente, né? Então, a gente pode fazer viu? Quem foi que fez essa pergunta? Foi a Ana. Ana, a gente pode, por exemplo, tem o evento, eu leio os eixos, me interesso por um eixo e vou viver perigosamente fazendo uma pesquisa rapidinho, tá bom? Aí eu sugiro, viu, crianças, não leiam só 10 artigos, leiam 20, 25, tá? Diferente quando é uma lei, um projeto de lei, tá? A gente lê aquela lei, a gente trabalha com aquela lei, ou às vezes é um autor de um livro, vocês gostam muito de fazer trabalhos relacionados a um autor de um livro, né? Então, vocês podem pegar um livro e fazer, sim, análise daquele livro. Uma pesquisa muito legal, e é comum no direito, tá? É estudar um autor com uma determinada obra. Vocês podem, sim, fazer. Aí dá tempo de fazer, quando é um evento assim, que a gente não tem nada guardadinho na manga, tá? Então, vamos lá. Diga. Só mais uma dúvida. Essa pergunta já sou eu que estou fazendo. Em relação às referências, porque quando é resumo, vem pedindo as referências, principalmente no expandido, né? Você tem que fazer o Sim. rol de referências ao final. Só que a quantidade de páginas, às vezes, é limitada, 5 a 7 páginas, geralmente. Quando acontece da gente não conseguir colocar todas as nossas referências ali, qual medida tomar nesse sentido de, sei lá, não conseguir colocar todas as referências que estão no meu artigo, colocar também no resumo? Então, vamos lá. Quando o evento, ele pode dar duas opções. Ele pode dizer assim, olha, o resumo expandido, só para a gente diferenciar. Esse resumo simples aqui é nesse formato que eu vou mostrar para vocês. O resumo expandido é no formato de um artigo mini, é um mini artigo, né? Tem introdução, o objetivo fica no final da introdução, aí tem metodologia separado, aí o resultado e depois conclusão. Tudo separadinho em blocos, vamos dizer assim. E no final, as referências. O que acontece? Duas opções. Ele pode dizer assim, o resumo expandido tem que ter no máximo 5 páginas, contando com as referências. Ou ele pode dizer sem as referências. Se vocês tiverem dúvida se a referência está dentro da contagem de páginas, vocês entrem em contato com o responsável pelo evento. Por quê? Para a ABNT, as referências ficam fora da contagem de páginas. Olha o exemplo que eu dei. Por isso que a gente precisa saber dos responsáveis pelo evento se essas minhas referências estão dentro ou fora da contagem de páginas. Porque se ele disser assim, olha, segue a BNT, você vai ficar... O que é a número de páginas? É da introdução até a última linha da conclusão.
ou das considerações finais. Aí, a lista de referências fica fora. Se a lista de referências ficar fora, eu tenho que colocar todas as referências dos autores que eu citei no texto. Se a lista de referências ficar dentro, aí você vai ter que diminuir o quantitativo de informações do seu resumo. Entendeu agora? Existem duas opções. Ou o evento conta o número de palavras com as referências, com a lista de referências, ou sem a lista de referências. Se ele obedecer a norma da BNT, a lista de referência fica fora da contagem. Então, 5 é só textual. A lista de referências fica fora. Aí dá para a gente colocar todo mundo. Se for dentro, eu tenho que priorizar todas as citações que foram feitas no texto, tem que ter a referência lá no final. Levi levantou a mãozinha. Diga, Levi. Oi, professora, boa tarde. Eu já Boa tinha uma tarde. pergunta semelhante, com a da Samira, né? Então eu vou aqui complementar que no caso do resumo simples, é preciso, é obrigatório, é facultativo o uso de citações, o uso de referências ao final, porque eu já tive vários eventos em que, por exemplo, eu começava de acordo com o autor tal, ano, vírgula, aí a ideia do autor. E aí vinha aprovado com ressalvas, porque eu usei uma citação e dizia que não é possível essa citação. E aí, nesse sentido também, na parte da metodologia, se não for possível usar nesse momento, na parte da metodologia, eu poderia usar, é utilizado como base teórica, ao total, ao total, ao total e ao total? Vamos lá. São duas perguntas em uma. Primeira resposta. Normalmente, isso é muito comum, a gente não usar citação no nosso resumo, tá? Nem no resumo simples, ele não cabe citação. Aonde que eu posso usar citação? No meu resumo expandido. Porque quando eu faço revisão de literatura, eu posso citar os autores nos meus resultados. Então, nesse tipo de resumo aqui, não cabe nenhum tipo de citação. Zero citação. Nem indireta, nem direta, zero citação. Primeira pergunta respondida. Segunda pergunta, já me esqueci. Pergunta de novo, Levi? No caso, se eu quisesse falar, não citar, assim, fazer uma citação direta ou indireta, mas falar que na metodologia se utilizou como bases teóricas, autores tal, tal e tal. Poderia? Pode sim. Por exemplo, você não vai usar artigos, tá? Você vai usar os livros. Vou usar 3 livros para fazer o meu resumo. Aí eu digo, utilizou-se como base teórica ou utilizou-se a literatura dos seguintes autores. Aí eu vou citar o nome dos autores. Se você usou, eu posso usar, por exemplo, Levi, só um autor. Então, eu coloco assim, ó, na minha metodologia, foi uma pesquisa bibliográfica, utilizando como base teórica o autor tal, ok? Certo, obrigado. A Patrícia tem uma pergunta também, eu vou ler aqui. Leia. Professor, Professora, caso a gente tenha uma pesquisa em andamento, mas sem os resultados ainda, podemos colocar os resultados esperados com o projeto? Pode sim, pode sim. Resultados esperados contempla sim. Aí o que que acontece? Vamos lá. Toda vez que eu apresento faço um resumo essa pesquisa ela está sendo publicada. Então eu não posso repetir ela em lugar nenhum mais, senão é plágio, autoplágio, tá? Quando eu tenho uma pesquisa em andamento, eu não mostrei meus resultados. Aí, nesse caso, eu vou poder usar essa pesquisa novamente. Na próxima etapa, no próximo evento, eu levo os resultados. Agora eu boto os resultados esperados. Perfeito, viu, Patrícia? A pesquisa em andamento, resultados esperados. Pesquisa pronta, resultados. Aí, se a minha pesquisa estiver pronta e eu apresentei aqui, eu não posso mais apresentar ela do jeitinho que eu apresentei aqui. Se eu quero apresentar, eu tenho que aumentar a informação e modificar o tema. Senão eu estou cometendo autoplágio, tá bom? Mais alguém? Não? Vamos para a parte prática, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz um resumo, esse resumo aqui eu peguei como base um artigo, né? E eu coloquei o título assim, ó, tá? De acordo com o evento que vocês me sinalizaram aqui. Não se preocupem que todo esse material eu vou passar para a Samira, tá?
tudo, 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 tudo. Ela vai ficar, vou mandar para o WhatsApp dela os slides, esse resuminho que eu fiz aqui, tá bom? Daqui a pouco eu mando para ela. Ó, como é que eu tenho que fazer? Primeira coisa que a gente precisa identificar, a fonte, tá? Então, a fonte é a fonte que eles escolheram, Geórgia, tá? O título aqui, ó, ele é todo em fonte Geórgia, em caixa alta, que eles chamam, tá? Aqui não está centralizado, mas precisa estar centralizado, tá? Fique mais. Tamanho 14. E em inglês. Em português, tá bom? E em português. Aqui embaixo, esse aqui é o que eu fiz para a gente colar lá naquele que a gente vai fazer. Primeiro eu faço assim, depois eu colo lá no modelo, tá? Aqui embaixo, vocês percebem que só o título é em negrito. O subtítulo, ele não é em negrito. O que eu chamo de subtítulo? O que vem depois desses pontos. Tudo que vem depois desses pontos, eu chamo de subtítulo. Ele não vem em negrito. Agora, vamos lá. Vamos imaginar que esse título fosse assim, ó. O direito digital no Brasil e os seus desafios e perspectiva. Era tudo em negrito, era só título. Então, quando eu falo assim, direito digital no Brasil, 2 pontos. O que fica antes do 2 pontos é título, o que fica depois é subtítulo. No caso desse evento, só o título é em negrito. Por isso que só direito digital no Brasil está em negrito, ok? A palavrinha resumo está aqui. Aí vamos lá. A primeira coisa que ele fala lá é a contextualização. Contextualização. Então, eu preciso introduzir esse assunto. Olha só, o título é Direito Digital no Brasil. Desafios e perspectiva. Olha como eu faço a minha introdução à contextualização. A crescente digitalização das relações sociais, econômicas e jurídicas tem produzido novos desafios para a proteção dos direitos fundamentais no ambiente virtual, tornando necessária a constante adequação da ordenação jurídica às transformações tecnológicas. Eu estou introduzindo esse assunto, porque quem vai ler o meu resumo está percebendo que eu estou falando dos desafios e da perspectiva do direito digital no Brasil. Então, isso aqui é a introdução. Vejam quantas frases eu coloquei. Uma frase. Grande. Poderiam ser 2 frases, professora? Poderia. Mas eu coloquei uma frase clara e contextualizada. Ou seja, eu estou falando bem que no finalzinho, ó, eu estou justificando esse trabalho, ó, tornando necessária a constante adequação do ordenamento jurídico às transformações tecnológicas. Então, assim deve ser a minha contextualização. Na sequência, o edital diz assim, precisa ter a pergunta, o problema. O problema é uma pergunta. Aí, olha só, eu não começo jogando a pergunta e saindo correndo, não. Eu introduzo essa pergunta. Olha como a gente começa. Nesse contexto, o presente estudo tem como problema de pesquisa a seguinte questão, 2 pontos. Agora eu vou colocar a pergunta. Quais são as principais características do direito digital no Brasil e que medida os marcos legislativos existentes são capazes de assegurar a proteção dos direitos dos usuários no ambiente virtual? Perceberam que a gente tem uma única pergunta, mas que ela tem 2 vertentes, né? Eu tenho que dizer quais são as principais características do direito digital no Brasil e quais são os marcos legislativos existentes que possam assegurar os direitos dos usuários. Esse é o que eu tenho que responder essa pergunta. Aí a gente vem para o objetivo. Lembra que eu disse assim, olha, no objetivo a gente pode começar com a palavra objetivo. Aí eu começo assim, ó. O objetivo é analisar, eu poderia ter colocado assim, ó, o objetivo da pesquisa. Mas eu coloquei, o objetivo é analisar, ou foi analisar, a evolução do direito digital brasileiro e seus principais instrumentos normativos, com destaque para o Marco Civil da Internet e para a proteção dos direitos relacionados à liberdade de expressão, privacidade, proteção de dados pessoais,
neutralidade da rede e responsabilidade dos agentes. Então, esse é o objetivo dessa pesquisa, tá? O objetivo conversa com a pergunta, conversa com o título do meu trabalho. Vocês estão percebendo que é tudo bem fechadinho, tá? Aí a gente vem agora para a metodologia. A metodologia, eu vou dizer como eu fiz. Então, tá aqui, ó. Bem aqui. Ó, a metodologia trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental. Por que ela é bibliográfica e documental? Bibliográfica porque utilizou artigos científicos, e documental porque utilizou leis. Utilizou uma lei, utilizou a Lei 12.965 e utilizou a Lei de Proteção de Dados. Então, ela é documental também, realizada mediante uma revisão de literatura especializada, análise da legislação e consulta e atendimentos a entendimentos jurisprudenciais relacionados à temática. A análise evidencia que o direito digital brasileiro apresenta, parou bem aqui. Bem aqui, ó. Essa aqui é a metodologia. Poderia ser um pouquinho maior? Poderia. Ele poderia ter colocado o lapso temporal, o recorte temporal, né, nesse resumo. Também ficaria interessante. Poderia ter utilizado também, quando a gente utiliza só artigo, a gente bota critério de inclusão e critério de exclusão. Por que foram incluídos esses artigos na pesquisa e por que foram excluídos esses artigos da pesquisa. Aí começa os resultados, ó. Vocês olham aqui, ó, tudo isso aqui é resultado. Vocês perceberam que tudo é frase curta ou uma frase mediana, vamos dizer assim, né? Ó, a análise evidencia, tá, começou os resultados, né? Que o direito digital brasileiro apresenta como importante marco a Lei 12.665 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, tá? Responsável por estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país. O estudo também destaca a relevância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, especialmente na tutela da privacidade dos dados pessoais, bem como os debates relacionados ao direito ao esquecimento e à responsabilidade dos provedores. Verifica-se que o desenvolvimento tecnológico amplia as possibilidades de comunicação, participação social, relação de consumo e circulação de informações, mas também favorece o surgimento de conflitos que exigem respostas jurídicas adequadas. Isso aqui foi tudo que a pessoa conseguiu buscar, né, os achados, quando ela lê os artigos, a lei, tudinho, ela conseguiu recortar essa informação. Aí, como conclusão, conclui-se que, né, o direito digital constitui um instrumento essencial para a proteção dos direitos individuais e sociais na sociedade conectada, sendo indispensável que a legislação e a sua interpretação acompanhe continuamente as transformações tecnológicas de modo a promover segurança jurídica, proteção dos direitos e equilíbrio nas relações estabelecidas no ambiente virtual. Tudo isso não pode passar de 500 palavras, e no mínimo 250. Se vocês perceberem, ó, nós temos um parágrafo único, tá? Aqui nós temos um parágrafo único. Se vocês olharem aqui, ó, aqui embaixo, eu tenho 302 palavras. Ficou entre 250 e 500 palavras. E deu para a gente colocar bastante coisa, né? Bastante informação. Parágrafo único, não tem recuo de parágrafo na primeira linha, então, parágrafo todo justificado. O espaçamento entre linhas aqui é 1,5, tá? E vocês percebem que o espaçamento é 1,5 e ele é justificado. Ele começa aqui, ó, com 3, e ele fecha todas as palavras, elas finalizam aqui, ó. É justificado. Um único parágrafo. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, a coerência na informação.
A gente não tem, se eu for ler, eu vou ler ele todinho para vocês, vocês vão perceber que não tem nenhuma informação truncada, existe uma ligação, uma conexão entre essas informações. Eu li separadamente cada informação. Eu vou ler agora uma parte dele, todo ele, ó. A crescente digitalização das relações sociais, econômicas e jurídicas tem produzido novos desafios para a proteção dos direitos fundamentais no ambiente virtual, tornando necessária a constante adequação do ordenamento jurídico às transformações tecnológicas. Nesse contexto, olha a ligação, nesse contexto, o presente estudo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: quais são as principais características do direito digital no Brasil e em que medida os marcos legislativos existentes são capazes de assegurar a proteção dos direitos dos usuários no ambiente virtual. O objetivo é analisar a evolução do direito digital brasileiro e seus principais instrumentos normativos, com destaque para o Marco Civil da Internet e para a proteção dos direitos relacionados à liberdade de expressão, privacidade, proteção de dados pessoais, neutralidade da rede e responsabilização dos agentes. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Então, se a gente lê o documento todinho, ele é muito coeso, né? Existe uma ligação, você não tem uma informação truncada, não é uma coxa de retalhos. São informações que a gente está lendo e é fluido, eu gosto de dizer isso, o texto é fluido, né? Existe uma fluidez nessa leitura, não existe informações truncadas, tá? É importante, né, a gente trazer aqui, ó, as palavras-chave, que foi mais que a gente falou, que foi os temas relacionados a esse assunto. Direito digital, aí começa com letra maiúscula e termina com ponto, dá um espacinho. Falamos sobre marco civil na internet, proteção de dados, privacidade e direitos fundamentais. Então, todas essas palavrinhas aqui, elas estão lá no resumo que a gente acabou de ler, tá? Então, o que é importante? Façam esse resumo fora parte, depois você só coloca lá no modelinho que o edital disponibilizou para vocês. É só pegar as informações e encaixar no lugar certo, tá bom? Agora eu estou aqui para dúvidas. Podem perguntar. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vou parar aqui a minha apresentação. Pronto. Não sei Pessoal, se mais alguma satisfez dúvida? vocês. Claro, professora. A aula foi maravilhosa. O pessoal agradeceu aqui no chat pelo seu slide, que está muito bem feito também. Ficou tudo muito bem explicado e eu estou super agradecida. Eu, Levi, todo o Nexo, pela senhora ter aceitado o nosso convite e por ter feito uma formação muito, como que eu posso explicar, me faltou a palavra agora, mas tão bem detalhada e com todos os detalhes bem explícitos e ao final trazer o texto pronto, assim, ficou muito didático, muito bom, realmente a aula foi perfeita. Muito Verdade, obrigada. Estou eu gostaria agradecendo aqui. Pode falar. Desculpa, eu gostaria de agradecer. Esse edital que eu enviei para você foi o da segunda Qualipom. Hoje mesmo, por oportuno, saiu o edital da terceira Qualipom, e são basicamente as mesmas regras, os mesmos modelos, só vai mudar mesmo a questão de envio, né, a data, enfim, mas tudo que foi transmitido aqui está totalmente direcionado ao edital, e eu acredito que quem está participando aqui tem uma ótima orientação, perdão, foi foguete, tem uma ótima orientação aqui, entendeu? Tá bem direcionado, vai construir com certeza um excelente trabalho, agradeço muito. E eu sigo à disposição, viu? Nós temos uma ponte, né? Qualquer coisa pode chamar. Eu gosto muito de ministrar aula e agora eu também sou assessora de extensão lá no SESC e esse semestre eu não tenho nenhuma disciplina. Me tiraram de sala de aula para me deixar só na gestão. Então, se vocês precisarem, eu sigo à disposição de vocês
Depois de muitos anos, é a primeira vez que é um semestre que eu não tenho nenhuma disciplina. Eu já tive 13 disciplinas no semestre. Esse semestre eu não tenho nenhuma, eu estou assim, perdida. Mas eu fiquei muito feliz, foi um momento assim, é bom dar aula, eu gosto muito de ministrar aula. Ela foi minha aluna, né? Ela sabe que eu me divirto na sala de aula, que na realidade para mim é uma grande diversão, né? A sala de aula. No dia que deixar de ser diversão, eu vou procurar outra coisa para fazer. Mas é Sim. isso. E eu E a venho senhora de é uma uma ótima linhagem professora também. eu venho de uma linhagem de professoras, né? Minha avó foi professora, minha mãe foi professora. Então, assim, eu digo que Deus me deu o único dom, foi ser docente, ser professora. Eu não sei fazer mais nada, crianças, eu não sei vender nada. Se você me dá uma coisa para vender, eu não sei vender, eu não sei fazer nada, eu só sei ministrar aula mesmo. É um dom que Deus me deu. E me deu, e eu aprecio muito, eu sou muito feliz com esse único dom que Deus me deu. Não sei cantar, mas assim, e ainda mais falar de MTP, falar de metodologia, de normas, eu gosto muito. Então, se vocês tiverem outra oportunidade e precisarem de mim, eu sigo à disposição de vocês, viu? Vou mandar todo o material disponibilizado